E seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, e assuntos em destaque no Brasil e no mundo. Com o aumento das tarifas de energia elétrica e dúvidas sobre a capacidade de atender a demanda, tem crescido o uso da energia solar aqui no Brasil. Mas ainda pairam dúvidas, especialmente para os consumidores domésticos, sobre como ela funciona, quais os benefícios que ela pode gerar, quais os custos e prazos de amortização de investimento. Em um cenário de elevação de tarifas, a energia solar pode realmente ser uma boa alternativa? Vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes, e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, em termos gerais, como funciona a energia solar para o consumidor doméstico, ou seja, para o pequeno consumidor, né? Veja, Roxane, tradicionalmente a energia solar ela tem sido utilizada para o aquecimento de água em substituição ao aquecimento a gás, aquecimento elétrico, chuveiro elétrico. Mas o que nós vamos conversar, sobre o que nós vamos conversar agora, é o uso da energia solar para a geração de energia elétrica. Isso vem crescendo muito aí ao longo do último ano. Como é que nós temos basicamente dois sistemas, né, que é o on-grid e o off-grid, né? O on-grid é quando o consumidor ele continua ligado à rede de distribuição. Então, ele não fica isolado, né? E é esse sistema que normalmente é utilizado, que é homologado aqui no Brasil. Então, a pessoa instala, né, os painéis fotovoltaicos, né, os painéis solares na sua residência, isso vai gerando energia elétrica e vai suprindo o consumo da residência. Por exemplo, pode acontecer, né, de a geração ser superior ao consumo num determinado período. Então, o que acontece com essa energia excedente, né, com essa sobra de energia? Ela é injetada na rede pública de distribuição. Então, o consumidor doméstico, ele passa a ser um pequeno gerador também, ele passa a contribuir para o fornecimento de energia elétrica. E isso, com isso ele fica com créditos em termos de quilowatt-hora, né, em relação a quanto ele ofereceu para a rede. Quando chega à noite, por exemplo, ele não vai ter a geração solar, então ele volta a consumir a energia da rede pública. Aí muita gente pergunta, mas não pode usar a bateria? Veja, o uso de baterias em sistemas on-grid, que são esses sistemas conectados à rede pública, ele não está autorizado ainda. Então, veja, a pessoa continua dependendo da geração da rede pública, especialmente à noite. Então, à noite, quando ele utiliza essa energia, né, da rede, né, da distribuidora, vai ser feito o desconto daquela energia excedente que ele eventualmente tem oferecido durante o dia. Então, em determinados momentos, ele é um gerador, né, de energia, ele passa energia excedente para a rede pública, em outros momentos, ele é exclusivamente um consumidor de energia da rede pública, e é feita essa contabilidade, né, o quanto você forneceu para a rede pública e quanto você consumiu da rede pública. Atualmente, essa conta é feita 1 para 1, ou seja, se eu forneci 100 kW para a rede pública, eu tenho um crédito de 100 kW. Isso pode mudar a partir do próximo ano, ou seja, pode ser, eu vou só citar um número, né, para efeitos de explicação, não que seja exatamente esse número, mas pode ser que se eu oferecer 100 kW para a rede pública, eu tenho um crédito de 80 kW, tá? Bom, com isso é possível dimensionar essa captação, né, o número de placas, de tal forma que a gente tenha um suprimento quase que total, né, das nossas necessidades, ou seja, basicamente o imóvel ele se torna independente em termos de geração de energia elétrica. Agora, é claro que durante o inverno nós não temos o mesmo nível de incidência do sol como nós temos no verão.
Então, no inverno, os dias são mais curtos, né? A incidência ela não é tão intensa quanto no verão. Então, nós vamos ter, por exemplo, é muito mais fácil você ter um excedente de energia durante o verão do que durante o inverno. E aí é que está uma matemática interessante dos projetos, onde você vai gerar créditos nos meses de verão e vai consumir esses créditos nos meses de outono e inverno, quando a sua capacidade de geração ela é reduzida. Então, os sistemas normalmente eles são feitos, né, eles são projetados para atender a média de consumo ao longo do ano. Então, em determinados meses, você vai consumir mais energia da rede, né, para compensar aquilo que você não conseguiu gerar com seu sistema próprio. Em outros meses, você vai ficar com créditos, né? Então, ao final de um ano, a ideia é que você zere o seu consumo de energia da rede. Esses créditos, eles são válidos por 5 anos, e é uma coisa interessante porque se a pessoa quiser, se ela tiver sempre um excedente de energia, ela pode colocar isso para um outro imóvel que esteja registrado no seu nome, cuja conta esteja registrada no seu nome. Então, a pessoa pode gerar num determinado imóvel e utilizar esses créditos num segundo, num terceiro imóvel. Bom, em relação ao investimento, normalmente uma casa ela vai ter aí uma casa com 4 pessoas, fazer um investimento em torno, dependendo um pouco do padrão de consumo, que pode ser algo em torno de R$20 mil de investimento. Investimento esse que é amortizado entre 3 a 4 anos. E aí, uma possibilidade que a pessoa tem é de contrair um financiamento. Então, ela, na prática, ela congela, ela pega o valor de quanto ela paga da conta de energia e faz uma conta de tal forma que esse seja o valor da parcela que ela vai pagar mensalmente. Qual o benefício que isso pode gerar? Primeiro que o valor da prestação, né, do financiamento, é um valor fixo. Então, independente das variações de preço da energia elétrica ao longo do ano, né, dos aumentos, ela vai congelar, ela vai sempre pagar o mesmo valor, por exemplo, por 3 ou 4 anos. Ao final desse prazo, ela já não paga praticamente mais energia elétrica. Um detalhe importante, algumas tarifas elas continuarão a serem cobradas, que é uma tarifa de interconexão da rede, ou seja, o fato de você estar ligado à rede, você tem que pagar lá uma tarifa básica, mas é muito menor do que o que se consome normalmente. E, enfim, a energia solar, ela tem apresentado aí diversos benefícios e tem sido uma solução muito adotada no Brasil, né, não só no Brasil, mas internacionalmente também, ao longo aí do último ano. Bom, e como tem sido o crescimento do uso da energia solar, se a gente for pensar na produção nacional, na produção do país? Então, Roxane, para a gente ter uma ideia de quanto cresceu, da metade do ano passado para cá, né, da metade deste ano, nós tivemos um crescimento na oferta, na capacidade de geração de 46%, Nossa. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema, ou seja, um crescimento muito expressivo da geração de energia solar, especialmente a partir do microgerador, né, do gerador doméstico, que é a pessoa que acaba colocando placas solares na sua casa, ou pequenos negócios, indústrias que acabam adotando esse tipo de solução como uma forma de reduzir, né, o impacto dos aumentos de energia elétrica nas suas despesas, nos seus custos. Muito interessante, tá? E, portanto, né, que potencial tem essa produção de energia. Professor Pedro Luiz Cortes conversa com a gente sempre às sextas-feiras, lembrando que você pode acompanhar todos os temas abordados semanalmente, tanto em nosso portal, publicamos em jornal.usp.br, vai lá na barra Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Ou então você pode conferir no canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Professor, muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima semana, um abraço a todos.